Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a professora Mariana Arruda e esse é o segundo webinário do curso de pós-graduação em Nutrição Clínica Pediátrica online, na modalidade especialização da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Neste webinário, nós vamos falar sobre a terapia nutricional na criança com doença crônica não transmissível, obesidade e diabetes mellitus. E para isso, a gente trouxe duas docentes, duas professoras convidadas para falar sobre esses assuntos. Novamente aqui conosco, a professora doutora Jaqueline Pontes Monteiro, a professora sênior do Departamento de Pediatria e Puericultura da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Boa noite, professora, seja bem-vinda. Boa noite, Mariana, boa noite, Carlinha, mais uma vez um prazer estar aqui com vocês, a gente discutindo assuntos, né, tão importantes no nosso dia a dia, né? Obrigada já de antemão aí por todas as perguntas. A gente que agradece, professora, a participação. Também temos conosco a professora mestra Carla Irai Ferreira. Ela trabalha como nutricionista no setor de alimentação escolar da Prefeitura de Santa Rosa do Viterbo, do estado de São Paulo, e trabalhou conosco no HC Criança durante 7 anos, aí, com uma vasta experiência na área de obesidade infantil, diabetes, comportamento alimentar, dentre outras áreas. Boa noite, Carlinha, seja muito bem-vinda, obrigada pela participação. Boa noite, Mariana, boa noite, Jaqueline, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui hoje, é um prazer. Bom, alguns dos nossos seguidores nas redes sociais fizeram algumas perguntas, então a gente tentou contemplar as perguntas em algumas perguntas sobre obesidade, então nós hoje vamos gravar 2 vídeos, o primeiro falando sobre o caso clínico de obesidade, e o segundo falando sobre o caso clínico de diabetes mellitus. Então, nesse primeiro vídeo, vocês vão assistir sobre as discussões, as perguntas que vocês fizeram para a gente sobre o caso de diabetes, sobre o caso de obesidade, primeiro. Tá? E aí eu vou pedir para a professora Jaqueline ler o caso clínico para a gente lembrar como que foi feito o caso clínico, para a gente conseguir visualizar e exemplificar melhor esse caso para quem está assistindo pela primeira vez, quem está vendo pela primeira vez. Tá certo, querida. Então, vamos lá. Bom, esse caso clínico é de um adolescente do sexo masculino, de 12 anos e 4 meses, ele nasceu com idade gestacional de 42 semanas, e ele nasceu pesando 2.992 gramas. Bom, após 1 mês de internação, ele já estava pesando 3.555 gramas. A mãe refere que o paciente começou a engordar há cerca de 3 anos e ganhou, nesse período, gente, 26 quilos, quer dizer, bastante coisa, né? O peso atual da criança, quando chegou para a gente, desse adolescente, né, era de 48,2 quilos, e uma estatura de 1,36 m, né, se a gente for plotar essa estatura nas curvas da OMS, a gente vai observar que está próximo do P3, né, e que, na verdade, é uma estatura até mais correspondente a 9 anos do que 12 anos, mas enfim. O IMC, 26,06 quilos por metro quadrado, bem acima do P97, né, segundo a OMS 2007, uma circunferência da cintura de 94,5 centímetros, também acima do P95, né, na verdade, para a idade dele, no P95, a circunferência da cintura seria 73, ele está com 94,5, então, assim, bem maior, né, do que seria até mesmo em cima do P95, então, está bem aumentado. Bom, o peso, se a gente fosse olhar o peso dessa criança no percentil 97 da curva da OMS, seria 43,4. Isso, o peso em ciminha da curva do P97, não é P50 não, P97, seria 43,4, então só para vocês verem o quanto ele está acima do P97, está com 48,2. A atividade física sedentária, ele realiza sua educação física na escola, uma vez por semana, 50 minutos, né, e tem um tempo de tela muito exagerado, assim, 6 a 8 horas por dia, incluindo, nessas 6 a 8 horas, incluindo 4 horas de videogame. Bom, qual foi o diagnóstico do pediatra? Obesidade primária e erros alimentares com altíssimo consumo de carboidratos. Esse adolescente também tinha dislipidemia e constipação.
Então, ele tinha o colesterol bem acima aí de 200, um LDL bem acima do limite máximo, estava com 173, um HDL, por sorte, bom, acima de 45, estava 53. E uma glicemia de 96,8, dentro aí, mas a gente tem que acompanhar, né? Qual foi a conduta do pediatra, então? Foi encaminhar para o ambulatório de nutrição. Então, na verdade, esse adolescente, há 1 ano e meio, está em atendimento ambulatorial, né, e compareceu a todas as 6 consultas. A criança se encontra no estágio contemplativo do modelo transteórico de mudança comportamental. Os pais só vieram na primeira consulta, e nas demais consultas, ele veio acompanhado de uma tia, que na verdade não morava com a família. A anamnese alimentar mostrou um consumo energético de 3.200 quilocalorias dia, né? Estimativa das necessidades dele, se a gente for estimar com aquelas fórmulas preditivas, aproximadamente 1.900 quilocalorias dia. O consumo de fibras foi de aproximadamente 10 gramas, né? Esse adolescente apresentava um consumo excessivo de carboidratos, especialmente carboidratos simples, então o total de carboidratos ingerido correspondia a 61% do valor energético total, né? Tinha um alto consumo de alimentos ultraprocessados, incluindo refrigerantes, sorvetes, né, macarrão instantâneo, bolacha recheada e cereais açucarados. Faz só 4 refeições diárias, então, esse adolescente não tem café da manhã, ele faz um almoço na merenda escolar, um almoço em casa, um lanche da tarde e um jantar. Bom, quais foram as condutas adotadas e trabalhadas até o momento, né, que a gente pode passar para vocês, pelo nutricionista nos acompanhamentos ambulatoriais? Então, primeiro contato. O que o nutricionista sugeriu, né, com a equipe? Que no primeiro contato fosse adotada uma estratégia chamada Roda da Vida, onde se discute aspectos da alimentação da família. Então, por exemplo, como você avalia o consumo de alimentos, então, como a família vê esse consumo de alimentos, avaliar também os problemas citados pela família em relação ao ambiente familiar, o ambiente alimentar, né, como é que é essa logística alimentar. Então, na verdade, o primeiro contato sugerido pelo nutricionista foi que a equipe tivesse uma ideia, né, levantar aspectos comportamentais da família em relação à alimentação e bem-estar da criança. Ainda no primeiro contato, o nutricionista sugeriu aplicar a técnica da entrevista motivacional, depois reuniões com familiares para alinhar metas, né, então, assim, descrever as dificuldades em lidar com o problema e trabalhar a questão da terapia baseada na família. Nutricionista sugeriu também entrevista motivacional, né, usando os princípios da técnica, né, então depois a gente pode falar, tem algumas perguntas sobre isso. O nutricionista sugeriu traçar meta de levar a criança no supermercado, trabalhar a questão da leitura de rótulos, né, e avaliar o interesse da criança pelos alimentos. Ela sugeriu também, na verdade foi sugestão e foi, não só sugestão, mas tudo isso foi aplicado com esse adolescente, viu, gente? Técnica do farol, então mostrar uma lista de alimentos e perguntar qual o interesse e a emoção em relação aos mesmos, né? Montar um prato, comparar com o que ele come, estimular, para tentar estimular o consumo de verduras e frutas, né? Trabalhar a questão das imagens relacionadas à quantidade de açúcar, sal e óleo nos alimentos, para ajudar a melhorar a percepção desse indivíduo em relação a quanto que tem de açúcar, sal e óleo nos alimentos, né? Estimular a leitura de livros como Você é o que você come, incentivar o desenvolvimento das habilidades culinárias da criança e da família, apresentar opções de filmes e séries que abordem alimentação saudável. O nutricionista também sugeriu aqui, durante todo esse acompanhamento ambulatorial, o apoio psicoterápico para a criança e para os familiares, avaliar o interesse e sentimento em relação à atividade física, né, se possível, estimular a atividade física com amigos, né, e orientar sobre as compras e incentivar feiras livres. Então, todos esses, são 14 itens aqui, foram trabalhados com esse adolescente. Bom, e aí a gente pode passar para as perguntas, né, Mari? Sim, sim, então aí vai, professora. Jaque, por que é mais difícil controlar o consumo de açúcares para algumas crianças? E existe algum mecanismo fisiológico ou genético que explique isso?
Maravilha. Na verdade, essas perguntas apareceram, né, de outras formas. Nós aqui, como a Mari disse, a gente compilou e acabou juntando algo que fosse associado, né, dentro das perguntas. Então, aqui nós temos duas que fazem parte de uma só. Bom, por que é mais difícil controlar o consumo de açúcares, né, por algumas crianças? Existe algum mecanismo fisiológico genético que explique isso? Sim, né? Alguns estudos mostram que existem determinadas regiões no cérebro que são mais estimuladas em indivíduos com excesso de peso ou compulsão alimentar. Então, por exemplo, a região do hipotálamo relacionada ao desejo de recompensa e desejo à comida, ela pode estar mais estimulada em algumas pessoas, fazendo com que elas comam mais carboidrato. Enquanto outras regiões do cérebro, como a que tem função, por exemplo, na tomada de decisão, ou regiões do cérebro que estão associadas a escolhas, né? Essas regiões, quanto mais estimuladas ou perfundidas, digamos assim, elas estariam associadas ao menor consumo de carboidrato. Então, assim, existe, do ponto de vista genético, né, também algumas proteínas que são expressas e que estariam mais associadas a essas específicas estimulações dessas específicas regiões do cérebro. Então, existem, sim, mecanismos fisiológicos genéticos que explicam por que uns comem muito açúcar, né, e geralmente isso está mais associado, claro, né, aos indivíduos aí com obesidade ou até mesmo com compulsão. Mas eu acho que a Carlinha pode completar aí essa resposta também, né, Carla? Sim. É importante a gente lembrar que, de um modo geral, todas as pessoas, né, elas, no evento do consumo de alimentos que têm uma densidade calórica maior, no geral, né, alimentos ultraprocessados que costumam ter uma quantidade grande de açúcares e de gorduras, esses alimentos, eles ativam o nosso sistema de recompensa, ou seja, né, nós sentimos um grande prazer ao consumir esses alimentos. Por quê? Porque para o nosso corpo é interessante ter um consumo, né, uma quantidade de energia maior com pouco esforço. Uhum. E olhando assim para o nosso ambiente, né, na nossa sociedade atual, o consumo não, a disponibilidade de alimentos ultraprocessados, né, ela tem aumentado muito, não só em relação à questão de valor, né, econômico, o custo desses alimentos, que muitas vezes é baixo, mas a disponibilidade mesmo, né, visual. Então, por exemplo, a gente vai na farmácia comprar um dipirona e você dá de cara com chocolates e doces no caixa, né, e principalmente para crianças, o marketing é muito voltado nesse sentido. Então, a gente percebe que, por exemplo, no caixa do mercado, a altura dos alimentos está exatamente aonde a criança vai ver, né? Então, existe muito essa disponibilidade. E aí, quando essa disponibilidade ocorre em casa também, né? Então, há uma aquisição desses alimentos em casa, são alimentos muito palatáveis. Eles são feitos para serem palatáveis, né? Para serem muito gostosos, e com isso, né, a indústria continua ali o seu processo de vendas. Então, se são alimentos que ativam nosso sistema de recompensa, são palatáveis, são muito disponíveis, isso é um grande conjunto ali que favorece o consumo. Então, como eu vou controlar o consumo desses alimentos se eles estão amplamente disponíveis? Então, é importante a gente olhar para a disponibilidade em casa desses alimentos, e nos locais em que essa criança convive, e ter um cuidado nessa disponibilidade, porque se o alimento está ali, e aí eu rotulo, eu digo que esse alimento é proibido, que ele não pode, que não deve consumir, eu começo a querer restringir o alimento quando ele está ali disponível, eu posso caminhar para um outro lado, né? Que se eu proíbo, eu digo que não pode, eu chamo a atenção para esse alimento. E aí o consumo aumentado pode decorrer dessa condição de proibição, né? Então, a gente tem que observar como que está esse ambiente e também observar como é o comportamento
dos pais e cuidadores em relação a esse comportamento da criança do consumo de doce. Como que esses adultos reagem a esse consumo? Porque se no comportamento desses adultos houver essa questão da proibição também, isso é algo ali que pode colaborar para que essa criança tenha um comportamento de consumir em exagero esse tipo de alimento. Maravilha, principalmente se essa criança ou se esse adolescente for daquele tipo que tem a região do cérebro mais estimulada, né, por proteínas expressas aí por conta do perfil genético. Então, você junta tudo isso e realmente isso tem um peso muito grande aí no consumo de açúcar. Muito bom, cara. Excelente, muito obrigada pela explicação. Bom, vamos para a segunda pergunta, então. Vocês trabalham a questão das horas de sono desse adolescente? Horas de sono, sim, sem dúvida nenhuma, né? Essa pergunta, ela é muito relevante, essa questão, porque os estudos mostram que a criança que dorme pouco tem maior resistência à insulina, menores níveis de leptina, né? Ela pode ter maiores níveis de grelina, né? E esses fatores estão positivamente associados ao consumo energético, né? Também esses fatores estão associados ao aumento do comer emocional, né? E ao aumento da carga glicêmica. Tudo isso vai, sem dúvida nenhuma, estar associado aí à obesidade. Bom, então vamos para a terceira pergunta. Deixa eu ver se é essa daqui mesmo. A terapia cognitivo-comportamental pode ser uma estratégia para ajudar esse adolescente? Inclusive, acho que, eu não sei se estava, acho que estava lá no caso, né? Bom, sem dúvida que sim. Eu acho que, para responder essa pergunta, a gente primeiro precisa entender o que seria a terapia cognitivo-comportamental, né? Em geral, o objetivo dessa estratégia acaba sendo usado na psicoterapia, é orientar o indivíduo a pensar de forma que lhe traga sentimentos e atitudes que os ajude, ou os ajudem a se comportamentarem, né, ou comportarem, desculpa, melhor em relação à alimentação. Então, por exemplo, suponhamos que um dos gatilhos para fazer o nosso adolescente, esse do nosso caso clínico, comer mais doce, seja a indiferença e a baixa estima, né? Esses seriam gatilhos aí que acabam fazendo com que esse indivíduo coma mais doce. Daí, suponhamos, vamos criar um cenário aqui, suponhamos que ele passe por um coleguinha que ele admira muito, e esse colega nem olha na cara dele. Em geral, o primeiro pensamento que acaba sendo despertado é: ele não gosta de mim. E esse pensamento desencadeia uma emoção ou um sentimento que, na maior parte das vezes, é tristeza. Bom, esse sentimento de tristeza pode, sim, funcionar como um gatilho para que ele procure uma compensação no doce. Então, a terapia cognitivo-comportamental, ela vai ajudar o cliente a ter pensamentos que não tragam esse tipo de emoção. Então, por exemplo, ao invés desse adolescente pensar, ele não gosta de mim, ele poderia pensar, ele não deve ter me visto. Por isso, para tratar essa criança, do nosso caso clínico, esse adolescente, é possível que a psicoterapia e a técnica da terapia cognitivo-comportamental possam ajudá-lo a ter pensamentos que o estimulem a melhorar a autoestima. Então, isso seria o que seria, assim, de forma simplificada, né, gente, para a gente explicar essa terapia cognitivo-comportamental. Então, ela é, sim, uma estratégia muito importante para ajudar não só o adolescente, né, mas tem sido bastante utilizada aí em obesidade. Então, inúmeros trabalhos citando isso e diretrizes também, os guidelines também trazem isso. Acho que eu respondi, né, Mari? Acredito que sim. Você gostaria de complementar, Carlinha, com alguma coisa? Eu acho que essa questão do conceito é isso mesmo, é trabalhar os pensamentos, questionar os pensamentos que surgem, né, que eles vão surgir, mas é trazer para a consciência de que os pensamentos não são verdades, né, então ele pode questionar esse pensamento e buscar uma outra explicação para aquilo, né, então é muito importante trazer para a consciência todo esse processo, porque muitas vezes ele acontece de uma forma
não perceptível, né? Então, surge o pensamento, surge a emoção, surge o comportamento, sem que a pessoa se dê conta. Então, trabalhar o esclarecimento de tudo isso que acontece, muitas vezes, por si só, já é terapêutico, né? Porque você começa a compreender tudo isso. E ajudar essa adolescente a questionar e trazer novas perspectivas, eu acho que é um excelente caminho. Maravilha, gente. Vamos, então, para a próxima pergunta. Deixa eu só confirmar essa. Que estratégias vocês usam para motivar esse adolescente a comer verduras e frutas? Parece que essa aí foi feita várias vezes, essa pergunta aí, né, pelo pessoal que acompanha a gente, né? E eu acho interessante, porque em boa parte das perguntas relacionadas a essa aqui, né, especificamente muito parecidas com essa, o pessoal usou a palavra motivar, né? Que estratégia você usa para motivar esse adolescente, né? Então, assim, dentro dos conceitos da nutrição comportamental, é importante que se diga que nós não motivamos as pessoas, né? Porque, na verdade, esse é um aspecto bastante individual. Então, assim, por exemplo, se alguém come de maneira saudável, mas o faz porque sente que é bom para o seu corpo, para a sua vida, faz bem de uma maneira em geral, então, a gente costuma dizer que esse indivíduo, ele está intrinsecamente motivado. Então, quando nós estamos atendendo os indivíduos, na verdade, o máximo que a gente tenta fazer é estimulá-lo a ter, né, as suas próprias motivações. E no final, o que a gente quer é que ele chegue nesse nível de motivação intrínseca, vamos dizer assim, né? Porém, gente, existem outras formas de motivação. Então, por exemplo, quando alguém come de alguma forma para não levar bronca, seja dos pais, do nutricionista, do médico, né? O nome que se dá a esse tipo de motivação, a pessoa está comendo, fazendo daquele jeito para não levar bronca, é uma motivação extrínseca, ela não é intrínseca. E ela recebe um nome, é uma motivação extrínseca externa. Né? Quando alguém come de determinada maneira para evitar um sentimento de culpa, essa também é uma motivação extrínseca, mas aí ela já recebe o nome de introjetada. Né? Quando alguém come um alimento apenas porque sabe que faz bem para a saúde, mas não sente prazer nenhum em comê-lo, veja, ele está fazendo aquilo porque sabe que faz bem, mas ele não tem prazer. Então, ainda não é uma motivação intrínseca, ela é extrínseca, e ela é uma extrínseca identificada. Portanto, a ideia das terapias, gente, é trazer à tona as motivações intrínsecas do indivíduo. E agora sim, né, respondendo a essa pergunta, uma das coisas que podem ser feitas para trazer à tona as motivações intrínsecas do indivíduo seria, então, aplicar a técnica da entrevista motivacional. Você quer fazer algum comentário, Carlinhos? É isso mesmo, né, já que é muito importante que a gente tenha a escuta ativa para poder conhecer o nosso indivíduo, né? Aquela escuta com uma curiosidade genuína. Porque as pessoas são diferentes, o que é importante para mim pode não ser importante para a Jaque nem para a Mari, o que é importante para a Mari talvez não faça sentido para mim. As pessoas são completamente diferentes e não tem outra forma de eu entender o que eu posso utilizar para despertar essa motivação no meu cliente se eu não tiver uma escuta ativa. Né? Então, acho que esse é o primeiro caminho, não existe receita de bolo. Né? Então, a pergunta assim, o que fazer para motivar um adolescente a comer verduras e legumes? Não existe essa receita. Existe a tentativa e erro, né? Existe eu escutar o meu indivíduo e eu ajudá-lo a identificar o que é importante para ele, né? A cavucar ali e ele mesmo descobrindo o que faz sentido, o que não faz, o que para ele é importante, o que não, porque, no geral, as pessoas não pensam sobre isso, né? As pessoas nem sempre estão atentas ao que é realmente importante para elas, ao que está conectado à sua essência. Então, as perguntas curiosas, né? As perguntas que envolvem nessa curiosidade genuína mesmo,
para que o próprio indivíduo, ao responder, ele descubra coisas que são importantes, né? E então, essa motivação, que nem a Jaque falou, intrínseca, poder brotar dali e ele mesmo descobrir que formas esses bons hábitos, né, possam fazer parte da sua vida, trazendo prazer, trazendo bem-estar, e assim poder se prolongar ao longo da vida, né? Porque quando a motivação é externa, uma vez que aquilo ali não existe mais, acabou o hábito, né? Então, algo que brote dele, ele consiga levar para o restante da vida. E isso é bem difícil, ninguém está falando que isso é fácil, né? Isso é algo muito difícil. É claro que é uma meta que todos nós gostaríamos de ter, né? Fazer com que desperte no indivíduo essa questão da motivação intrínseca, né? E é algo que a gente vai continuar batalhando aí, a ciência tem mostrado inúmeras técnicas, e a gente tem que estudar e trabalhar cada vez mais para tentar chegar aí, pelo menos, o mais próximo possível disso. Muito bom. É importante dizer que no nosso curso, se eu não me engano, acho que no módulo 3 ou 4, né, professora? A gente aborda esse tema de forma mais detalhada, específica, né, demonstrando todos os conceitos teóricos e as técnicas e ferramentas, tanto da entrevista motivacional como da terapia cognitivo-comportamental. É muito importante a gente, né, se munir de informação, de conhecimento, estudar e praticar. Eu acho que a experiência prática nesse sentido é que vai trazer essa confiança do profissional na entrevista motivacional. E nesse isso mesmo, bem lembrado. Né, do paciente aí no processo de autoconhecimento. Muito bem lembrado, Mari. É no módulo 4. Ótimo. Isso, módulo 4. Bom, vamos então para a próxima pergunta. O que é entrevista motivacional? Entrevista motivacional é uma técnica que, inclusive, foi adotada pelo nutricionista aqui com esse adolescente, né? Então, uma técnica usada assim, na entrevista entre um profissional da saúde e o cliente. E, como toda técnica, ela segue alguns princípios, né? Então, vou tentar citar aqui alguns. Então, para mim, um dos mais importantes é a empatia, né? O profissional da saúde, ele tem que expressar a empatia o tempo todo. Isso é muito importante, né? Também é importante que o profissional da saúde entenda a discrepância entre o que ele considera como meta desejada, né? E o que é possível para o cliente. Isso faz parte da entrevista motivacional. Né? Então, assim, a gente não pode ir com tanta sede ao pote, né? A gente tem que, essas metas têm que ser traçadas juntas, né? E faz parte da entrevista motivacional a gente não ficar muito ansioso. Quando eu falo a gente, é o profissional da saúde, né? Evitar a confrontação, né? Para não aumentar aquela resistência ao tratamento, porque o indivíduo já chega para a gente com uma resistência muito grande, porque ele já acha que a gente vai cortar tudo, quando na verdade não é assim que funciona, né? Vai me cortar o doce, vai me cortar a bolacha recheada, e não é nada disso. Então, a gente precisa, no início, além de expressar empatia, evitar confrontação, né? Aceitar a resistência, né? Quando a gente aceita a resistência e a gente trabalha essa resistência, ressaltando aí os pontos positivos e negativos do tratamento, a literatura mostra que a gente tem mais sucesso. Então, isso faz parte da técnica da entrevista motivacional, né? Também empoderar o nosso cliente, né? Estimular a autoeficácia, né? Para que ele saiba que tem condições de seguir as orientações que ambos estão traçando, tanto o profissional da saúde quanto ele. Então, a gente empoderar faz parte da entrevista motivacional, né? Proporcionar um ambiente de confiança, claro, né, onde ele tem que se sentir acolhido, né, ele tem que se sentir acolhido, porque senão ele não vai falar da sua vida, dos seus problemas, do que acontece com ele no dia a dia. Por isso que eu falo que empatia passa por isso aqui também, né? Quando você tem empatia, você proporciona um ambiente de confiança, né? Bom, ter escuta reflexiva, né? Então, a Carla comentou agora há pouco, escutar, né? Escutar é muito importante, né? Escutar com empatia,
Não é escutar com cara de que, ai, meu Deus do céu, não, é com empatia, desde o início, né? E o que muitas vezes a gente não vê, e aí eu falo dos profissionais da saúde de uma maneira geral, que estão lidando com pediatria, é essa questão. Eles não têm paciência de escutar, de refletir, né? Muitas vezes é uma consulta completamente fria, né? Eu sou o doutor, você é o paciente. Então, assim, é muito complicado isso. Então, a gente precisa ouvir e ter empatia. Apresentar alternativas de solução do problema. A gente apresenta, nós somos profissionais que temos a capacidade, a gente formou, a gente tem a capacidade de apresentar alternativas de solução de problemas, mas a escolha é dele, a escolha é do cliente, né? Bom, fazer perguntas abertas, isso é outra coisa muito importante, porque se você chega lá para um adolescente como esse, fala assim, você gosta de verdura? Isso é uma pergunta fechada. Ele vai dizer sim ou não. Na maioria das vezes ele vai dizer não, né? Na maioria das vezes ele vai dizer não. Né? Mas se você pergunta, né, quais são as verduras que você mais gosta, ou que você mais ingere na sua casa? Aí já não é uma pergunta tão fechada, ele vai falar dessas verduras, né? E aí você pode aproveitar o gancho e continuar com uma pergunta aberta, né? Que sentimento esse tipo de verdura te traz? Ou então você pode fazer um gancho. E as outras verduras? O que você sente quando você come ou quando você vê? Então, quando você faz esse tipo de pergunta, isso é uma pergunta aberta. E quando essa pergunta é aberta, ela traz muito mais informação para você incorporar no seu cuidado nutricional, do que você ficar fazendo pergunta fechada, onde o indivíduo vai responder sim ou não, né? Então, isso é muito importante. Bom, a gente tem que ser visto como parceiro e não como uma figura de autoridade, já falei, né? A gente tem que ser aliado, tem que enfatizar que o cliente tem liberdade de escolha, né? E a primeira sessão, a gente já comentou, deve ser entrevista aberta, né, avaliando-se tudo que contextualiza a vida do cliente. Então, assim, as emoções, as questões cognitivas, interpessoais, as questões educacionais, ocupacionais, que foi, na verdade, o que o nutricionista fez no início, né? Não vamos falar de nutrição agora, deixa eu entender como é o seu contexto de vida, onde você está inserido, seus colegas, sua família, seu dia a dia, isso tudo é muito importante, faz parte da entrevista motivacional, né? Também é muito importante, quando se trata de pediatria, principalmente adolescente, falar com enfoque no presente, né? E não no futuro. Né? Futuro, para uma criança e para um adolescente, gente, é algo muito distante, né? E a gente tem que assumir que a responsabilidade da mudança é sempre do cliente, né? Porém, a responsabilidade de refletir as reações do paciente e compartilhar a avaliação é tarefa nossa, do profissional da saúde. Eu acho que aqui eu falo de todas, assim, principalmente, pelo menos as técnicas mais importantes relacionadas à entrevista motivacional. Beleza? Ótimo, excelente, obrigada. Acho que foi bastante completo e elucidou bem o né, algumas dos conceitos aí da entrevista motivacional. Bom, então vamos para a próxima pergunta. O que é estágio contemplativo do modelo transteórico de mudança comportamental? Essa pergunta veio porque estava lá no caso, né, no nosso caso clínico descrito, e aí algumas pessoas perguntaram o que é estágio contemplativo do modelo transteórico de mudança comportamental. Na verdade, essa questão do estágio contemplativo, assim, como a própria pergunta já falou, ela vem de um modelo proposto por um indivíduo e seus colaboradores chamado Prochaska, né, em 1994. Esse modelo, ele descreve os estágios em que o cliente se encontra, ou o estágio em que ele está passando, para chegar à mudança de comportamento. No nosso caso, a mudança de comportamento é uma mudança de comportamento alimentar. Então, você tem os seguintes estágios. Você tem o estágio pré-contemplativo, onde o indivíduo não tem intenção nenhuma de mudar o comportamento alimentar. O estágio contemplativo, que é onde está o nosso adolescente, né? O indivíduo, ele está consciente que ele tem um problema. Ele até pensa em superar esse problema, mas ele ainda não assumiu um compromisso de ação.
Ele ainda não assumiu um compromisso para agir, né? Aí tem uma outra etapa, que é a preparação. Nesse caso, o indivíduo indica uma certa prontidão para mudança, envolvendo atitudes e comportamentos. E o nosso cliente, no caso aqui, ele ainda não está nessa fase. Você vê que a gente teve 14 momentos de trabalhar esse indivíduo e ele ainda está no momento contemplativo. Isso demora para você passar de uma fase para outra, né? A fase da ação é quando o indivíduo modifica o seu comportamento. Ele modifica o ambiente onde ele vive, as experiências, né? Ele quer superar o problema. Essa é a ação, né? Na sequência, você tem o que chama de fase de manutenção, né, onde o indivíduo modificou o comportamento dele alimentar, né, e o mantém por pelo menos 6 meses. Tem literatura, gente, que modifica um pouco esse período, né, fala aí o mantém por pelo menos 1 ano, mas a maioria, e o que está ligado ao modelo de Prochaska, fala na manutenção por pelo menos 6 meses, né, e tem a recaída, né, que também tem que ser considerada no modelo, é um evento que acaba encerrando o estágio da ação ou da manutenção, né, e acaba solicitando um movimento cíclico de volta, né, por meio dos estágios iniciais, seja de pré-contemplação ou contemplação. Bom, e a última etapa, a gente chama, é o término, é quando tudo termina, quando o indivíduo está pronto, né, e geralmente é quando ele está aí atingindo o que a gente chama da motivação intrínseca, né, o indivíduo está confiante, né, ele está mantendo por muito tempo. Esse é o estágio mais difícil, né, então é muito importante que a gente entenda em que estágio o nosso cliente está, né, para que a gente possa traçar estratégias, né, estratégias para que ele consiga mudar de etapa, né, ou seja, passar uma etapa adiante, né. No caso do nosso adolescente, como ele está no estágio contemplativo, poderíamos adotar uma abordagem terapêutica, que tente buscar as razões para essa mudança, destacando, então, quais seriam os riscos associados à não mudança. Por exemplo, baixa autoestima, falta de engajamento social, dificuldade para exercer atividade física, cansaço, falta de ar, entre outras coisas que o próprio cliente e a família dele acabam trazendo quando a gente tem uma entrevista aberta, né? Então, são fatores fatores de riscos associados à não mudança. Então, é importante que a gente esteja aberto, ouvir com reflexão e pensar em todos esses fatores de risco, né? Claro que existe o fator de risco que também seria doença cardiovascular. Você vê que o nosso adolescente tem dislipidemia, né? Mas é importante que no início a gente trabalhe com fatores de risco mais próximos, assim, no dia a dia dele. Quando você fala, você pode vir a ter problema de coração, entra naquela questão que eu falei anteriormente, né? É coisa de futuro. Então, a gente tem que tomar cuidado quando a gente vai falar esse tipo de coisa. Será que eu respondi? Eu acho que sim. Carlinha, você gostaria de completar com alguma coisa? Foi bem completa a resposta, Jaque. Muito obrigada. Beleza. Eu acho que é só essa questão que é importante a gente observar o estágio, né, para que a gente possa elaborar as estratégias, né, porque de nada adianta a gente, às vezes, pensar numa estratégia de mudança de comportamento, sendo que o indivíduo está no estágio de pré-contemplação. Então, na verdade, a minha estratégia tem que ser para fazer ele chegar para o estágio de contemplação, ou seja, conseguir enxergar qual é o problema, e não pensar numa mudança de algo que ele ainda não consegue vislumbrar, né? Então, a gente conseguir identificar o estágio nos ajuda muito a pensar em condutas que sejam mais assertivas para o momento do indivíduo, né? De uma maneira bem simplificada, no caso aí do indivíduo que está no momento contemplativo, o que a gente tem que fazer é reduzir os contras e estimular os prós da mudança, né? Trabalhar a ambivalência, né? Da ambivalência, exatamente. Acho que a gente respondeu, né? Excelente, sim. Bom, deixa eu ver a próxima questão. Aí são duas perguntas. Como devemos abordar os pais desse adolescente para que eles nos ajudem
no caso, ajudar o profissional da saúde na mudança do comportamento alimentar do paciente? E o que é terapia baseada na família? Acho que a Carlinha seria a pessoa mais especializada nisso para responder. Quer responder, Carla? Sim. Bom, gente, então, no geral, quando a gente trabalha com pediatria, não tem como a gente não trabalhar com a família, né? Então, a terapia baseada na família é algo que é essencial quando a gente fala desse público, porque não existe a alimentação da criança, existe a alimentação daquela casa, existe a alimentação daquele grupo familiar. Então, a gente conseguir envolver as pessoas que fazem parte daquele círculo é essencial para que a gente tenha qualquer sucesso, né, que a gente atinja qualquer meta ali que a gente esteja vislumbrando. Então, como que a gente deve abordar esses pais? A primeira coisa, o profissional, ele precisa se conscientizar que todos os pais estão fazendo o melhor que podem com as ferramentas que têm, né? A maioria dos pais não está querendo causar nenhum mal para o filho, causar algum problema, então é muito importante que a gente deixe de lado os nossos julgamentos para que a gente possa, então, fazer uma escuta ativa, né? Porque se a gente chegar, nossa, mas eles compram isso, nossa, mas eles fazem aquilo, nossa, mas que negligente. Então, primeiro a gente precisa se livrar desses julgamentos para que a gente possa estar disponível ali para escutar, né, com aquela escuta curiosa, realmente de querer entender e conhecer quem são esses pais, né, qual o motivo daqueles atos, daqueles comportamentos que eles têm em casa, que eles reproduzem. Eu sugiro que exista um momento em que esses pais possam ser ouvidos separadamente da criança, né, ou do adolescente. Sejam os dois juntos ou, né, cada um separado ali, vai depender da dinâmica, das possibilidades que, né, a gente tem ali no atendimento, mas é muito importante que a gente tenha esse espaço sem a criança para que os pais possam fazer mesmo um desabafo, né, para que eles possam trazer as suas dificuldades, tanto pessoais, né, com a sua própria alimentação ou com como eles conduzem a rotina, mas também as dificuldades que eles têm em relação ao comportamento alimentar da criança, de uma forma que a gente não cause mais danos à criança, né? Porque imagine a criança ou o adolescente ouvindo os pais comentarem sobre as suas dificuldades com ela. Isso teria um impacto muito negativo. E também o quanto que é importante que a gente escute esses pais para que eles tragam essas dificuldades. Então, esse espaço separado, ele, na minha opinião, tem muito valor, né, para que a gente possa realmente conhecer ali o que está acontecendo. E como a gente falou agora mesmo sobre os estágios de prontidão para a mudança, é muito importante que a gente conheça esse estágio de prontidão para a mudança da família em relação ao problema que seria ali, né, no caso a condição da obesidade, os problemas que já apareceram dos exames bioquímicos alterados, os erros alimentares, porque por vezes, talvez, essa família nem entenda esses erros alimentares como erros. Talvez aquilo seja algo comum para eles, normal. Será que eles entendem o risco da dislipidemia, por exemplo? Então, a gente precisa entender qual é o conhecimento, em que estágio eles se encontram ali, para que a gente possa, então, pular para o próximo degrau. E, então, chegar nesse momento em que a gente possa chamar essa família para a sua responsabilidade em relação à alimentação dessa criança, né? Para que eles possam, então, cumprir o seu papel ali nessa dinâmica. E qual é esse papel? O papel, quando a gente pensa na divisão de responsabilidades no momento da refeição, os pais ou cuidadores têm a responsabilidade sobre o que, quando e como vamos comer. Ou seja, isso está relacionado basicamente a toda a questão de rotina da alimentação. O que está disponível em casa, o que se come em cada refeição, onde comemos, né? E aí isso entra se é na sala, se é na cozinha, se é sentado na mesa, se é vendo televisão.
quando comemos, né? Então, se há essa rotina de refeições, né, bem estabelecidas, então, tudo que envolve a parte ali estrutural das refeições é responsabilidade da família, né? E é responsabilidade da criança o que vai comer, do que foi oferecido, do que está disponível naquela refeição, o quanto e se ela vai comer, né? Porque aí a gente está falando sobre fome, saciedade, que são coisas intrínsecas, né? Que somente o indivíduo pode dizer, mas aí a gente já entra numa outra parte. E é importante também, nesse momento que a gente está com os pais, entender como eles reagem ao comportamento da criança, né? Se tem o hábito de rotular os alimentos como proibido, permitido, bom, ruim, se eles fazem restrições alimentares, né? Nesse sentido de não poder comer algo que está disponível em casa, como que eles lidam com a aparência da criança, né? Se há comentários, que tipo de comentários são feitos, e como eles mesmos se relacionam com a sua própria forma física, com a alimentação, né? Como eles lidam com o alimento, como é o relacionamento desses pais com a comida, porque tudo isso influencia o hábito alimentar da criança, né? Então, a gente também entender um pouquinho como é a alimentação dos pais, o seu relacionamento com a comida do seu próprio corpo, é importante. E muitas vezes, quando a gente está falando de mudanças ali nessa dinâmica familiar, nós vamos passar por crenças desses pais em relação à educação, em relação à alimentação, e que talvez seja necessário o profissional abordar, né, e trabalhar com esses pais, né? Então, na minha visão, é algo muito complexo, um processo, né, não é algo que a gente vai fazer em um atendimento, em 2 atendimentos, essa questão de relacionamento mesmo, né, como já comentou na entrevista motivacional, a gente precisa se fazer parceiro, precisa estabelecer esse vínculo de confiança, né, e acessando aos poucos ali os motivos que levam essa família a ter esses determinados comportamentos, determinados atos, a gente vai conseguindo trazer essa motivação para a mudança. Então, como a gente falou da motivação para o adolescente, é necessário que a gente também ajude os pais a encontrarem a sua motivação intrínseca para que eles possam promover as mudanças necessárias, né, a fim de colaborar com a mudança que esse adolescente precisa, né, para ter uma alimentação mais saudável, mais equilibrada. Ou seja, a gente tem que investir mais tempo com a família, né? E os estudos, as meta-análises que falam do tratamento de obesidade estão cada vez mais mostrando, né, o quanto o mundo todo está aplicando a terapia baseada na família, né? Então, é dedicar mais tempo. Muito boa resposta, muito completa. É, muito bom. Isso, assim, é importante porque quem chega já com um monte de rótulo, muitas vezes, né, a rotulagem dos alimentos, se é bom, se é ruim, se é saudável, se não é, são os adultos, né, a família, e isso é transferido para a criança. É muito interessante, importante trabalhar isso com a família, dentre tantas outras coisas, na terapia baseada na família. Muito bom. Bom, vamos continuando, então, aqui nas nossas perguntas. Tem mais 3 perguntas, a gente colocou aqui as 3 juntinhas, porque talvez uma tenha uma certa conexão com a outra, tá? Vamos lá. Como uma terapia envolvendo a abordagem da atividade física ajudaria essa criança? E recomenda-se plano alimentar para esse adolescente? E se for esse plano alimentar, recomenda-se que seja de baixo valor calórico para perda de peso? Bom, então vamos lá, vamos começar com a questão da atividade física, né? A gente não tem dúvida mais, né? As revisões sistemáticas, meta-análises, mostram que as terapias que acabam envolvendo não só o aspecto da alimentação, o aspecto da terapia familiar, mas que incorpora a atividade física, né, apresentam aí resultados muito positivos, por exemplo, na redução do índice de massa corporal, né? E vários trabalhos mostram que quando
você incorpora diferentes terapias, incluindo, né, a questão da atividade física, né, essa perda de índice de massa corporal, ela pode permanecer por 6, por 12, por 24 meses, né, então, dependendo aí dos estudos, tem esse tipo de variação. Então, sem dúvida nenhuma, é importante abordar a questão da atividade física com a criança. Se possível, quando se trata de crianças aí com obesidade muito importante, que já tem comorbidades, né, aí é importante consultar o educador físico, fisioterapeuta, o próprio pediatra, né, para nos ajudar nessa questão. Né, então, é uma questão fundamental e que a gente, né, é importante ser considerada, sempre lembrando que a gente vai propor mudanças, né, e aí o indivíduo vai escolhendo, né, aquelas que no início ele está mais apto, né. E claro que a gente não pode deixar de falar que a atividade física, ela tem um papel muito importante no caso específico desse adolescente, na melhora do perfil lipídico, né, gente. Então, assim, ninguém tem mais dúvida em relação a isso. Até mesmo a atividade física moderada, ela pode até não ter impacto no peso, mas ela tem impacto na melhora de perfil lipídico, né, de comorbidades, né, então, sem dúvida nenhuma. Em relação à atividade física, tem alguma coisa, Carlinha, que você quer comentar? Sim, Jaque. E quando a gente vai trabalhar essa questão da atividade física, assim como outras metas, é muito importante o cuidado na forma de conduzir essa questão. E aí, eu gostaria de falar sobre o peso, né, como motivação, que muitas vezes é utilizado, e a gente tem que ter muito cuidado aqui, porque quando a gente coloca o peso como motivação, o mais comum é que isso gere uma frustração. O peso, ele não é algo que está diretamente nas nossas mãos mudar. Claro, né, está nas nossas mãos mudar hábitos, que vão, como consequência, ter um impacto no peso. Mas se eu coloco o peso como foco, então, a criança foi lá, o adolescente foi lá e começou a fazer uma atividade física. E ele se esforçou por tentar manter esse hábito por algum tempo. Por conta disso, ele acabou se engajando mais em ter o consumo de frutas ali ao longo do seu dia, né, reduziu as horas de tela, e ao fim ali de uma semana, 2 semanas, ele se pesou e o peso não mudou. Mas ele se esforçou bastante. Só que se o foco é o peso, parece que todo o esforço dele foi em vão. Então, a gente conseguir trabalhar na valorização da mudança de hábitos e ter como metas, né, as mudanças de hábitos em si. Isso faz com que a gente consiga manter a motivação desse paciente, né, desse cliente. E sempre buscar atividades, né, ajudar esse cliente a escolher ali atividades que sejam prazerosas. Porque se a atividade é prazerosa, sei lá, por que eu escolhi vôlei? Porque gosto de vôlei. Então eu fico feliz jogando vôlei, encontro meus amigos. Então eu vou lá, joguei vôlei, fico feliz, socializo. Pronto, a atividade já cumpriu o seu papel. Uhum. Né? Então, e pensando assim, qualquer tipo de atividade, né, e tem algumas mais, outras menos, elas podem promover um aumento de massa muscular. E se eu tenho um aumento de massa muscular e talvez ali uma redução de gordura, meu peso ficou o mesmo. Quer dizer que não teve melhora? De jeito nenhum, né? Muitas vezes há uma mudança de composição corporal que não pode ser observada na balança. E nem sempre a gente tem acesso a outras formas de medição dessa composição corporal. Então, se colocamos como foco os números da balança, a gente provavelmente vai caminhar para uma desmotivação, para uma frustração. E talvez esse cliente deixando de praticar ali atos que ele já tinha conseguido, de alguma forma, iniciar. Então, é muito importante que a gente tenha esse cuidado em relação ao peso, né? E a gente trabalhe
a valorização dos hábitos, dos bons hábitos de vida e de como aquilo traz bem-estar, de como aquilo se conecta com o que é importante para o nosso cliente, como a gente já conversou anteriormente, né? Para que a gente não caminhe para o outro lado, né? E acabe por perder, às vezes, conquistas que esse cliente já teve. Muito bom, eu acho que isso é excelente, sem dúvida, a gente tem que, né, foi bom você complementar aí a minha resposta, porque isso é fundamental mesmo, Carla, obrigada, viu? E quanto à questão do plano alimentar, Mari, bom, essa questão de plano alimentar, gente, vai depender se o seu cliente vai estar motivado a aderir a esse tipo de terapia, né, ou não, né, o plano alimentar, com tudo esquematizado, quantidade, tudo isso daí vai depender muito do seu cliente, ele pode fazer parte de propostas que você vai tentar trabalhar, mas a escolha é sempre do cliente. Plano alimentar, com lista de substituição, isso aí pode funcionar para uns, mas pode não funcionar para outros, pode ser um desastre para alguns pacientes, alguns clientes, e pode ser uma maravilha para outros. Então, isso tem que partir deles também. Agora, quanto à questão da restrição energética, acaba sendo consenso em pediatria que, em se tratando de criança e adolescente, a gente tem que tomar muito cuidado com restrições energéticas no tratamento da obesidade, né, porque eles estão crescendo, eles estão desenvolvendo, né, restrições energéticas cursam com inadequação de micronutrientes, então, assim, questões muito importantes para o crescimento e desenvolvimento dessas crianças. Então, é consenso de que dificilmente você vai precisar aplicar digamos, uma dieta muito restrita em energia, salvo aí situações onde você tem comorbidades muito graves, que por um período curto você tem que fazer algumas restrições, e aí restrições graves, né, do ponto de vista energético, e aí é importante que isso seja monitorado, muito bem acompanhado, com exames e tudo mais. Mas, em geral, é consenso de que a gente deve partir do que aquele indivíduo está ingerindo, né? Começar a tentar fazer mudanças do comportamento que dizem respeito, né, ao contexto em que ele vive, né, e até pode ser mudanças de redução energética, mas é algo que deve ser moderado, deve ser feito de forma gradativa, quando a gente for reduzindo essa caloria, e que a gente perceba, né, se o indivíduo está motivado, se isso está fazendo bem a ele, né, ou se não, porque é muito complicado. Alguns trabalhos e alguns guidelines falam o seguinte, bom, se você partir do princípio do que ele está ingerindo, né, dificilmente você pode indicar uma ingestão abaixo de 50% do que ele está ingerindo, né, e que para alguns já vai ser uma restrição muito grande. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque senão cai naquela questão que a Carla também comentou, né, quanto mais você restringe uma coisa, quanto mais você proíbe, mais você tem o efeito negativo aí no consumo alimentar. Então, essas restrições têm sido cada vez mais abandonadas aí no campo da pediatria. Acho que eu respondi, né? Sim, sim. Até porque acho que restrições, né, elas podem cursar com comportamentos, né, compulsivos, exagerados, como a Carlinha comentou, né, numa questão anterior, né, e aí isso vira nesse ciclo do peso, hora ganha ganha peso, perde peso, né, e aí é importante acompanhar a curva de crescimento, né, dessas crianças. Em pediatria isso é extremamente importante, uma curva de crescimento descendente é algo que a gente não deseja, né. Uhum. E eu queria acrescentar só uma coisinha, é importante a gente lembrar que o plano alimentar, ele é o quê? Uhum. O que se deve comer? E muitas vezes a dificuldade não é em saber o que se deve comer, mas como colocar isso em prática, né? E falando de motivação, se eu tenho um plano alimentar que é completamente diferente da rotina daquela família, e isso não é factível, né? Então, como a gente está falando sobre metas que sejam factíveis, se ele tem toda aquela mudança para fazer, ele não vai conseguir fazer, ele vai ficar mais desmotivado. Se a rotina é completamente diferente, eu trabalho com uma pequena meta, que seja
organizar a casa para que a gente tenha aquisição de frutas, e essas frutas estejam disponíveis, e aí trabalhar com a criança o consumo de fruta uma vez ao dia. É o ideal? Não vai ser o ideal, mas é uma meta que vai nos levar ao cenário ideal. E quando eu tenho uma meta e a criança e a família conseguem cumprir, 100% de sucesso. Quando eu tenho 10 metas e eles cumprem uma, mesmo que seja a mesma meta, organizar a compra de frutas e comer fruta uma vez ao dia. Uma meta de 10 é 10% de sucesso. Então, o impacto que isso tem na motivação, né, é muito, muito diferente. Então, a gente ter esse cuidado, porque às vezes isso é algo mais da ansiedade do profissional, né, do que a necessidade dessa família. Então, a gente conseguir observar isso, ter esse cuidado ao pensar ali na nossa conduta é importante, né? Qual é o impacto dessa conduta? Isso vai colaborar para que essa família se mantenha motivada, para que eles consigam entender como eles devem executar essa mudança, né? E muitos estudos hoje têm trabalhado bastante na questão de despertar o indivíduo para os seus próprios sinais do corpo, de fome, de saciedade, né, relacionando isso a uma melhora do comportamento alimentar. Então, a gente ter essa noção também de como conduzir um plano alimentar para que a gente não vá contra o indivíduo se perceber, né? E, claro, ajudar ele a se perceber também é um grande processo. E muitas vezes o plano alimentar vai ajudar nesse processo. Tudo está em como a gente conduz, como a gente coloca e como que a gente orienta o nosso cliente, né, na condução ali, em como aplicar esse plano alimentar ali na sua rotina. Muito obrigada, Carlinha, pela resposta, muito boa. Bom, vamos então, acho que para a nossa última pergunta. Essa criança teria indicação para cirurgia bariátrica? Não. Claro que existem critérios, né, que devem ser seguidos para se indicar cirurgia bariátrica, né? E esse adolescente, ele não se encaixaria aí, né? Então, assim, geralmente, quando a gente fala de critérios, então, assim, idade maior que 16 anos, maturidade psicológica, obesidade grave, claro, né? O IMC, o score Z de IMC é acima de 4 desvios padrões, ou até mesmo o IMC maior que 35 com comorbidades, né? Outro critério seria, por exemplo, o indivíduo já teve várias tentativas sem sucesso, né, do tratamento aí convencional, que seria aplicar essas terapias em conjunto, né, a parte da alimentação, atividade física, a terapia cognitivo-comportamental, a questão da família, né, então, se já se tentou inúmeras vezes, o indivíduo ainda assim, né, é bastante obeso com comorbidade grave, e aí a equipe vai avaliar, tem a questão da idade, né, que nós já comentamos, né, é importante que não só ele, né, mas que a família também esteja preparada, então esse é um critério importante, nós estamos falando de família aqui o tempo todo, né, esse indivíduo vai precisar de apoio familiar. Então, assim, no nosso caso específico, não é o momento, de forma alguma, quer dizer, ainda tem que trabalhar todas essas terapias que a gente já comentou aqui, trabalhar a família, uma série de coisas, ele não chegou na idade, então, não teria, não. Não teria, não. Bom, acho que é isso. Né? Claro. Você gostaria de falar alguma coisa, Carlinha? Não, eu concordo, é isso mesmo. Então, tá bom. Bom, então, com essa pergunta, a gente finaliza, então, a discussão do nosso caso de obesidade. Para quem nos assistiu, acesse o nosso site, www.nutriclinicaped.com.br, para saber de todos os temas, de todas as disciplinas que vão ser oferecidas no nosso curso de pós-graduação. As inscrições vão até o dia 30 de novembro de 2022. E é isso aí. Então, no próximo vídeo a gente vai falar sobre a terapia nutricional na criança com diabetes. Até mais, obrigada. Obrigada, gente. Obrigada a todo mundo que mandou pergunta aí, viu? Obrigada, gente. Valeu. O pessoal está interessado. Isso é muito bom. Um abração.